Sou Sabá Moura, sou do Ponto de Cultura Quadrilha Chamego na Roça. Na verdade, eu comecei a me envolver ainda muito novo, ainda em Parintins. Eu costumo dizer que eu nasci no Curral do Garantido, porque o quintal da minha casa acabava no Curral do Garantido. E ali eu vivia vendo, curioso, querendo aprender as coisas, e por aí vai, a gente vai aprendendo. Quando nós viemos para cá, incentivado pela minha mãe, um dos meus irmãos criou uma quadrilha. Só que ele é um excelente animador, mas ele não tem habilidade para as outras coisas. Aí foi quando a família entrou. E aí a gente entrava, né? Eu fazia coreografia, algum adereço. Sempre tive muita habilidade para adereço, cenários. E aí, quando eu fui para Mucajaí, eu morei 26 anos em Mucajaí. E lá, um dia a gente conversando, eu lembro que era um dia das mães, a gente começou a bater papo. Vambora inventar uma quadrilha e tal. Na verdade, a princípio, a quadrilha era só para brincar, só para tomar cachaça, e nada de competição, nada disso. Mas aí, quando a gente chamou o pessoal, deu lotado, e a gente começou... aí começa um trabalho que, a princípio, não seria eu, animador, eu fazia as coreografias e era um outro rapaz que queria fazer essa parte. Só que ele não apareceu no primeiro ano. A gente foi, brincou, fomos campeões. E aí, o ano seguinte, de novo, no ano terceiro, de novo, eu digo, não, agora eu vou me preparar, porque eu vou assumir essa função, porque realmente a gente não tinha. E como eu sempre tive uma articulação muito grande aqui, eu logo trouxe ela para Boa Vista, para participar dos arraiais, tanto da prefeitura quanto do governo, que hoje eu acho que as pessoas nem lembram, mas o arraial do Anauá não era arraial do Anauá, era o arraial do Totó, que era o Otomar, o governador. Esse era o primeiro nome do arraial. E antes do Boa Vista Junina, era arraial da Feliz Cidade. Depois que virou Boa Vista Junina, depois que virou arraial do Anauá. E quando virou, a gente já estava inserido dentro. E a minha mãe sempre disse que esse negócio é um vírus que a gente pega que a gente não tem cura. A gente pode estar olhando de longe e tal, mas a gente sempre está querendo fazer. E a minha vida se tornou isso, né? Quadrilha, vivo lá para Parintins, a questão do boi. E aí surgiu as oportunidades de estarmos participando politicamente. Dentro do Conselho Estadual de Cultura, eu fiquei 12 anos. Né? Fui eleito, lá o mandato é de 4 anos, fui eleito a primeira vez, fui eleito a segunda, fiquei na terceira. Fui para mais 2 mandatos em Conselho Nacional, fiquei por 2 mandatos também. E tem um detalhe, a eleição no Conselho Nacional, ela é uma eleição regional. Então, é a região norte inteira. E eu tive mais votos no Amazonas do que em Roraima, né, na segunda eleição. Na primeira, não. Na primeira a gente teve mais votos aqui, mas na segunda... E isso traz um ganho, trouxe um ganho muito grande, não só para mim como pessoa, mas também para o movimento junino como um todo. Ao mesmo tempo em que eu estava nessa função, nós tínhamos alguém como vereador, tinha um outro como deputado e tal. Aí foi um fortalecimento muito grande dentro do movimento e a gente passou a ganhar um certo respeito, né, que é o respeito que a gente tem hoje. E participando das conferências, municipal, estadual, nacional, eu participei de todas. E quando nós tivemos em Serra Talhada, 2015, foi a primeira vez que alguém me chamou de mestre, que foi um mestre de capoeira, super respeitado no Brasil inteiro. Eu, a princípio, ficava com vergonha, sentado no meio daquela turma, os caras me chamando de mestre. E eu não conseguia entender. E hoje não, hoje eu ainda sou o único quadrilheiro de Roraima que é notadamente reconhecido como mestre. Lógico que nós temos outros,
mas ainda não tem esse reconhecimento que eu já tenho. O ideal era que tivesse uma camada maior de pessoas com esse reconhecimento. E é legal porque eu, enquanto presidente do Conselho de Cultura, eu fiz uma homenagem para várias pessoas. Eu acho legal a homenagem quando a pessoa está viva. Não adianta, não, fulano morreu, eu tenho que fazer isso. Eu não vejo com muito bons olhos isso. Eu prefiro fazer homenagem enquanto vivo. Eu tenho o reconhecimento de a Comenda Orgulho de Roraima, oferecida pela Assembleia, que é talvez uma das maiores condecorações que o cidadão pode receber. Eu tenho o prazer de ter. Mas o reconhecimento bacana agora há pouco, eu estava na escola, eu já recebi de novo convite para ir para o Humaitá, agora não como jogador, mas como coordenando uma equipe de jogadores. Eu já tive em Manacapuru, já tive em Alta do Chão, já tive em Brasília, já tive em vários lugares como jogador. E o que eu acho interessante é que eu não sei como as pessoas nos descobrem. Não, tem aquele cara lá e tal, aí meu portfólio tem mais de 30 páginas, e ele está super reduzido. A gente tem aí uma história de vida que não só são A Chamego tem 33 anos, mas eu tenho pelo menos uns 15 anos a mais fazendo esse trabalho cultural. E, acima de tudo, quando a gente conversa com as pessoas, por exemplo, eu sou um cara que você vai andar, você não vai ouvir dizer o Sabá ficou me devendo tal coisa, ou a quadrilha Chamego ficou devendo, não me pagou. Eu sou o cara que eu ligo para algumas lojas conhecidas, eu digo, estou precisando de material assim, 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 você pode me ajudar? Os caras ajudam, sem precisar de carta de crédito. A gente tem esse apoio da carta de crédito, mas eu consigo, sem carta de crédito, porque como meu pai dizia, o que nós temos de mais importante é o nome. Eu prezo muito pelo meu nome, de não estar socado aí em algumas confusões, em algumas rolo de não pagou costureira, não pagou artista plástico, esse tipo de coisa. Eu abomino isso e detesto estrela. Não gosto de chegar, que sou eu, não sei o quê. Não gosto. É uma coisa que eu combato muito dentro do meu grupo. É lógico que a gente precisa de holofote, precisa estar lá na mídia, precisa estar sendo falado, mas a gente pode fazer isso tudo sem estardalhaço, sem querer ser melhor do que alguém com outro. Isso é meio que uma filosofia de vida que eu levo. Primeiro, assim, quando surgiu a oportunidade de colocar, quando eu falei com a pessoa, quando eu falei com a Catarina, digo, Catarina, eu vou colocar uma pessoa que eu tenha confiança, uma pessoa que eu sei que vai fazer, uma pessoa que vai estar perto, uma pessoa que eu vou cobrar. Ela tá bacana. E ele também se encaixava dentro da faixa etária. Não, ele está lá porque ele é filho do Sabá. Não foi simplesmente isso. Foi assim, uma pessoa que está ali perto, que eu confio, que eu sabia que ia fazer o trabalho, e também pensando nas oportunidades e as possibilidades que iriam cair nas mãos dele. E eu acredito que ele aproveitou e está aproveitando. Porque uma coisa é a gente estar aqui nesse mundinho de 5, 6 pessoas, outra é você estar lá, de repente você talvez não tinha nem visto uma damorida, de repente você está comendo a damorida e dizendo, não, é bom, eu comi, tem esse conhecimento prático mesmo. E é isso, foi por esse motivo que ele foi para lá, para o Pontão. Bom, a quadrilha em si, eu tive por dentro dela minha vida inteira. Inteira mesmo. A quadrilha Chamego na Roça, ela tem 33 anos e eu tenho 25, né? Completo 25 final do ano. Então, mesmo que eu não participava diretamente ali, mas desde pequeno cresci ali com as atividades da quadrilha ao meu redor. O pessoal, quando era no começo do ano que eu montar a coreografia, era na sala de casa. Os projetos, os desenhos, as coisas, tudo era feito lá na minha casa. Teve vezes de fazer alegoria, construir coisas, encenações, alguma coisa assim, sempre era na minha casa. Então, eu cresci
nesse meio. Cresci vendo, observando, vi gente entrando, vi gente saindo, aquela coisa toda. E fui tomando gosto ali nas atividades ali por perto. Às vezes entrava ali como encenação, fazendo um teatro, fazendo uma coisa ou outro. Ou teve ano também de entrar só para assistir de perto, prestigiar ali por dentro. Mas de um tempo para cá, nos últimos 3, 4 anos, começou a ter atividades mais diretamente, né? Tanto comecei a exercer cargos, a exercer atividades dentro da quadrilha, para começar a ajudar o grupo, construir um grupo mais forte ali e ter umas atividades mais diretamente dentro da quadrilha. Em técnicas de quadrilha, basicamente, eu cuido só da minha área, né? Mas tudo que eu sei foi observando ele, porque antigamente era ele que exercia essa função. Ele que coordenava toda aquela equipe, junto com... Já teve outras pessoas também, né, que acabaram saindo, foram para passagem pela quadrilha. E observando essas pessoas e ele, obviamente, foi que eu fui aprendendo a exercer o que eu faço. E em outras culturas, cara, é um cara que abraça todas as culturas, tem um interesse, uma vontade de viver cultura popular, fazer cultura. E isso eu acho muito bacana da parte dele querer ter aquela curiosidade e a vontade de conhecer todas as culturas de todo mundo. E é uma coisa que também desperta em você? Sim, claro, isso foi um exemplo que aconteceu agora no Pontão, que existem várias pessoas, vários outros agentes de várias outras áreas, e foi muito bacana, muito prazeroso conhecer ali a cultura dos outros agentes, gente com a vivência muito diferente, e foi muito bacana ter esse conhecimento com esses agentes, com esses amigos hoje em dia. Bem, o convite veio a mim em forma, ele comentou comigo como se fosse um curso, né? Que realmente foi, a gente teve um grande aprendizado no meio desse todo o Pontão. Ele chegou a mim e falou que ia ter um curso com os mestres, já que eu já conheço alguns, né? Aí cara, bacana, a gente conheceu sobre algumas leis, né? Federais, culturais, tudo mais, e falou que a gente ia adentrar mais nesse assunto. Aí show de bola, eu gostei mais por conta disso, né? Que é aprender mais sobre essas coisas. Só que aí, adentrando mais no Pontão, fui ver que tipo, a gente não aprendeu só sobre isso. A gente foi aprendendo sobre várias outras culturas, sobre a cultura dos nossos agentes, até mesmo pessoas que do mesmo segmento que a gente, mas eles têm uma vivência e uma metodologia de trabalho diferente. Eu achei muito bacana conhecer essas formas de trabalho ou de vivenciar a cultura deles. Bom, foi uma visita que a gente fez, né? Eu juntamente com a Keren, a gente visitou o espaço lá da Cobra Mariana, lá em Caracaraí, que teve uma oficina, né, com a mestre Joana, a usina, e foi um dia inteiro ali de aprendizado. A gente foi pela manhã, ficamos por lá, almoçamos por lá, passamos o dia sobre bordados. Foi adquirir bastante experiência, uma coisa que eu ainda não conhecia também, bordar essas coisas, e foi muito bacana. Bem, eu achei meio diferente, né? A minha avó ela era costureira, mas eu vi ela fazer bordado bem pouco, era bem difícil mesmo, mas não era daquele método, né? Até porque o dela é diferente, é indígena, bordado indígena. E tive um pouco de dificuldade no começo, mas logo mais com ensinamentos da mestre e da nossa companheira, da nossa agente Aninha, deu tudo certo.